Falo também sobre John Arias, que pode estrear pelo Palmeiras. Adivinha contra quem? Por informação que vem da Arábia Saudita e dá conta de que Marcos Leonardo pediu para deixar o Al Hilal. Quero sobre Palmeiras e Nino, em que pé está a negociação com o Zenit. Quero falar também sobre o Palmeiras de olho em um goleiro que atua no futebol brasileiro. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidor, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Palmeiras e John Arias. Por ironia do destino, o meio atacante colombiano pode fazer sua estreia com a camisa do Palmeiras justamente contra o Fluminense. O Palmeiras joga nessa quinta-feira contra o Internacional, o Campeonato Brasileiro, e disputa contra o Guarani no próximo final de semana, no domingo, a última rodada da fase de grupos do Paulista. Não dá para imaginar o Arias jogando em nenhuma dessas partidas, ele é aguardado no final de semana ou no início da próxima semana. E a partir daí o jogo seguinte ao do Palmeiras é justamente contra o Fluminense. Partida marcada para 25 de fevereiro e válida pelo Campeonato Brasileiro. Vale a lembrança de que o Arias havia deixado o Flu prometendo que se voltasse ao Brasil, jogaria no Fluminense, que ele não atuaria em outro clube. Isso inclusive repercutiu muito mal entre torcedores tricolores nas redes sociais nos últimos dias. Não bastasse isso, o Fluminense ainda tentou contratá-lo. Depois que o Palmeiras ofereceu 25 milhões de euros, o Fluminense chegou a 20 milhões de euros. É óbvio que o Wolverhampton preferiu negociar com o Palmeiras por conta da diferença de 5 milhões de euros. O que você imagina para essa estreia de John Arias com a camisa verde justamente contra o Flu? Se a lei do ex valer, vai dar para dizer que o torcedor do Fluminense vai ter ainda mais raiva do colombiano. Já pensou estrear marcando gol contra o seu ex-time? Enfim, use o espaço para comentário e já faça a sua projeção para essa partida, beleza? E o Palmeiras decidiu contratar um goleiro depois da saída do Everton, que foi para o Grêmio, e das atuações ruins de Marcelo Lomba no Campeonato Paulista. A ideia da comissão técnica é encontrar alguém que possa ser uma sombra para Carlos Miguel, goleiro titular absoluto, que fez boa atuação na vitória contra o Corinthians por 1-0 na Neoquímica Arena. O último nome especulado pela imprensa como possível alvo do Palmeiras dificilmente será contratado. Pedro Morisco, 22 anos de idade, tratado como a maior joia do futebol brasileiro, ele pertence ao Curitiba. Recentemente o Coxa já recusou 7 milhões de euros para sua transferência. Não dá para imaginar que o Palmeiras vai investir 10, 11, 12 milhões de euros por um goleiro que chegaria para ser reserva do Carlos Miguel. E não há imaginação, a possibilidade, a perspectiva de que o Carlos Miguel volte ao futebol europeu tão cedo. Ele acabou de vir de uma passagem bem frustrante pelo Nottingham Forest. A ideia do Palmeiras é ter alguém mais capaz de disputar a posição com o Carlos Miguel, mas certamente um goleiro mais barato do que o Pedro Morisco, que de fato tem excelentes perspectivas, jogador de enorme futuro. Só para completar o noticiário alviverde, registrar que Igor Júlio, atleta brasileiro que atua no futebol inglês e até toparia se mudar para o Palmeiras, ainda não teve proposta. Ele foi sondado pelo Verdão, pertence ao Brighton, está emprestado ao West Ham, tem jogado pouco. A única exigência do Igor Júlio é de que se fosse para voltar ao Brasil, que ele viesse numa transferência em definitivo. O novo empréstimo está meio que descartado por ele e por seu clube. O Palmeiras, antes de avançar com o Igor Júlio, quer esgotar as negociações por Nino, que pertence ao Zenit. A saideira sobre o Verdão, Sorriso, atacante que quase foi negociado com o Banias dos Emirados Árabes Unidos, voltou ao Verdão. O negócio caiu e Abel Ferreira decidiu vê-lo ao longo dessa semana, quer entender se o Sorriso tem capacidade para ficar no elenco principal. Hora de repercutir uma informação que vem da Arábia Saudita a um portal árabe afirmando que Marcos Leonardo pediu para sair do Al Hilal. Você vai lembrar, o Marcos Leonardo acaba de quase se transferir por Atlético de Madrid. O negócio caiu na última hora porque não existia expectativa no Al Hilal de que o Benzema fosse contratado. No fim das contas, o Benzema foi contratado, já estreou e marcou 3 gols, e o Marcos Leonardo foi impedido de se transferir para o futebol espanhol. Como a janela de transferências na Espanha, no Atlético de Madrid, já se encerrou, Marcos Leonardo acabou ficando. E nesse momento, o Al Hilal tem 3 centroavantes de enorme nível: o Marcos Leonardo, o Benzema e o Darwin Núñez. Com detalhe de que o Darwin Núñez não pretende voltar para a América do Sul e quase não restaram janelas abertas para ele se transferir. Então, para não ficar com 3 centroavantes, existe a possibilidade real de o Marcos Leonardo ser esse atleta negociado. Flamengo, clube com maior capacidade financeira, que poderia investir os 40 milhões de euros que o Al Hilal pede, não tem a intenção de contratá-lo.
A ideia dentro do clube é de que o Marcos Leonardo tem características muito parecidas à do Pedro, centroavante de menos mobilidade que fica mais fixo. E o Flamengo busca hoje um atacante que possa sair da área, que possa dar opções e que faça o facão. Diante disso, imaginar o Marcos Leonardo no Fla, hoje, chance bem pequena. No São Paulo, o fato de ser São Paulino é um enorme trunfo, mas o tricolor não tem capacidade financeira e já descartou qualquer possibilidade de contratá-lo. Ainda que o Marcos Leonardo peça para ser negociado, não será com o São Paulo que o negócio acontecerá. Pergunta que eu deixo para você, o Marcos Leonardo, caberia no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. E o Palmeiras já cogita esperar até o meio do ano para contar com o zagueiro Nino. Apesar de ter mandado um emissário para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, onde o Zenit faz sua pré-temporada, o Palmeiras não conseguiu avançar nas tratativas com o clube russo. A ideia do Palmeiras é ter o Nino como seu plano A, B e C. O ex-zagueiro do Fluminense e da seleção brasileira é tratado no Allianz Parque como prioridade máxima. O grande problema é que, apesar de o Nino já ter aceitado a proposta do Palmeiras, não existiram avanços em relação ao Zenit. O time russo tem batido na tecla de que não quer perder um titular absoluto até o fim da temporada. E nesse momento, Leila Pereira, Anderson Barros e Abel Ferreira discutem se vale a pena esperar até a metade do ano, com a perspectiva de ter o Nino sem a convicção, ou tentar buscar uma outra alternativa por agora, correndo o risco de não poder mais contar com o ex-jogador do Fluminense. Palmeiras que acaba de contratar o Arias, contei para vocês no vídeo da manhã que a operação vai gerar na casa dos 32 milhões de euros, ou quase 200 milhões de reais, com a inclusão de impostos e também comissão. Para completar sobre o Palmeiras, registrar que o Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo pretende denunciar Andréas Pereira e Luigi por conta do comportamento da dupla no jogo contra o Corinthians. Você vai lembrar que o Andréas cavou um buraco na marca do pênalti para que o Memphis escorregasse e acabou acontecendo. Depois, na cobrança do pênalti, no gol marcado pelo Flaco Lopes, a bola sobrou, o Luigi acabou chutando, acertando uma criança que estava na arquibancada. Resta saber se o TJD tem autonomia para punir esses dois jogadores que acabaram passando despercebidos pelo árbitro. O que você pensa sobre a ideia do TJD? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião, beleza? Nossa. Ontem teve apresentador deitando, mostrando tapa em tapete, em cenário, mostrando a marca da cal. O que eu acho lamentável, porque eu acho que o jornalismo não há espaço para isso. Não há espaço para isso. O jornalismo tem que ser sério e combativo. E aí, aqui mostraram o capitão, ele fez assim, ele tinha que, quem sabia comer, fizeram o quê? E aí o que aconteceu? Hoje, ao me acordar, me deparei com a notícia de que o STJD pode, né, o TJD da federação, olha lá. Eu avisei ontem. Eu avisei ontem, eu alertei. Você é advogado agora? Não, mas eu... Vamos fazer com todos? O Andréas Pereira será denunciado por catimbo em pênalti contra Corinthians, Corinthians e Palmeiras, pode ser suspenso pelo TJD. Natália Ferro, como é que você falou? Quantas vezes você já viu isso? Passou a não ser mais tão comum porque os caras estão cercando a marca do pênalti pra proteger justamente dessa catimba. Ou é mentira? Não, ontem nós falamos aqui, mostramos o vídeo. E querem denunciar o Luigi também pela bicuda que deu no na bola. O do Luigi eu achei um pouco desagradável. Não, achei legal, né? O Luigi, eu acho que ele bicudou a bola. Ele foi ali, mas tem um impulso, mas você tem que saber onde você tá, né? Mas peraí, Edu, ele tava, não é que ele olhou pro lado, eu acho que ele virou de bica. Mas tá bom. Agora, ô Capita, o que você acha? Porque ontem o Bubu, a Nath e o Pedro já falaram muito sobre denunciar, meu amigo. Se não foi punido ali em campo, aí Você jogou 20 anos. Exato. O que você achou da atitude do Andréas Pereira, dessa agora novo capítulo de ser punido ou não? Edu, como a Nath falou, eu não me recordo, cara. Eu vi lá, a gente assistiu o jogo, depois eu vi o lance várias vezes na TV, eu não me recordo de algo parecido assim, sabe? De um jogador fazer isso na hora de uma cobrança de pênaltis. Eu acho que é uma malandragem utilizada por ele, um artifício que ele acabou usando ali para dificultar a batida do Memphis, né? Que foi o batedor da penalidade. Com relação à punição, eu não sei te dizer, cara, porque, enfim, eu não sei se essa regra ela existe, se é algo que já aconteceu, ou se é uma punição inédita. Eu acho que o que faltou para o Corinthians, né, foi realmente essa proteção, né, da marca do pênalti. Muitos clubes têm usado isso. Ele fez já meio que direcionado, ou pelo entendimento dele, que a cobrança seria do Memphis, né? Sabia o que pé de poderia apoio. ser um outro batedor ali com a perna de apoio trocada. Então é isso, assim, acho que fica direção para todo mundo. Eu acho que
O Andrés ele pode sofrer uma represália com relação a isso e talvez isso iniba os outros jogadores de fazerem, como também a gente vai ver agora, acho que a partir da próxima rodada, em lance de penalidade, aquela concentração novamente na marca do pênalti. O Flamengo, né, outros clubes também, mas além da proteção da marca do pênalti, muitos clubes usam o artifício de esconder o batedor, né, então é um jogador que fica ali segurando a bola até o momento da cobrança, quando, né, passa a bola para o outro atleta. Então é isso, cara. Para mim, que vivi aquele futebol raiz, da gente usar de algumas artimanhas para dificultar o jogo do adversário, eu não vejo um absurdo no que o Andreas fez. Eu acho que é mais uma atenção que o Corinthians tinha que ter tido ali no momento da cobrança. Agora, com relação à punição, cara, é algo que a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. Aqui ontem, só com a Nath, que eu vou jogar aquela tua opinião para ele, já que ele falou sobre a questão do futebol raiz. E a Nath, não perca seu raciocínio. Sabe o que a Nath falou também aqui ontem, que eu achei interessante? Faltou a malandragem do Memphis de olhar, não vai pôs a bola? Mas ele falou que ele percebeu que o gramado... Ele deu uma entrevista para Romário TV, né? Ele falou que percebeu que o gramado estava meio assim e acabou... O que faltou, Nath, a gente conversou até um pouco no resenha sobre isso ontem, foi aquela malandragem mesmo do cara, a hora de ajeitar a bola, porque assim, né? Você tem o problema de um jogador né, fazer o que o Andreas fez, mas também no jogo ali você tem algum problema, né? E aí você coloca a bola num lugar mais alto, você tem um lugar que a grama tá com problema, você dá aquela batidinha, né, para você acertar a grama. Então é isso. Eu não acho que foi o fator determinante do erro. Eu acho que ele fica com o corpo muito deitado, sabe? Ele perde um pouco ali, o pé de apoio passa um pouquinho do local certo para ele fazer a chapada. Então, assim, contribuiu, porque o Andreas, ele machucou bastante o gramado ali e acabou dificultando até pro o pé de apoio da base. A base se firmar. Diga, Nath. Não, assim, Edu, acho que se é uma coisa que agora vai ser punido, né, isso aí já deveria ter sido visto antes. Porque os jogadores, eles só vão para a marca do pênalti, para proteger a marca do pênalti, porque essa artimanha ela já foi utilizada algumas vezes. Então, ou você pune, e a partir de agora, ninguém vai mais ficar em volta da marca do pênalti. Porque se fizer, tem câmera que vai pegar e o cara vai ser punido. Ponto. Resolve-se tudo. Isso é proibido? Isso é uma artimanha que não vai ser considerada? Isso é antijogo? Então, a partir de agora, todo mundo que fizer isso, você tem o VAR exatamente para te ajudar em lances como esse, quando a arbitragem de campo não consegue ver, e o cara, a partir de agora, vai ser punido. Então, não vai precisar fazer mais rodinha para proteger o círculo ali, a marca da cal. Pronto, resolve tudo. Agora, o que não dá, Edu, é para tornar o negócio... e os outros? E os que fizeram também? Ô, Bubu, e você falou, eu avisei. Eu já sabia. Cadê a placa? Eu já sabia. Essa aqui ela... Não, tudo bem. Mas eu quero só ver o negócio, a Natália falou, e isso aí tá me lembrando daquela do goleiro. Lembra do Jardim? Ah, não pode, aí tu parou o jogo. A partir de agora, vão fiscalizar tudo que o goleiro fizer. Não tá falando trabalho, e pauta. Então, aí agora... Foi, não gosto. Eu não gosto. Capita gosta de do jogo. Agora, isso aí virar o grande debate de futebol no Brasil. Exato. Gasta-se muita energia com Exatamente. Gasta-se muita energia com bobeira. Bom, como... Agora, é porque estamos falando de Andrés, Memphis, Palmeiras e Corinthians. Exato. Tem muita coisa séria em campo menor, em campeonato, que ninguém olha. Isso é palhaçada. Mas é isso aí. Tem que servir de exemplo e eu sou a favor da punição. E eu vou lembrar o caso Bosco. Você lembra do Bosco? Lembro. Lembra do Bosco? Trabalhei. Você trabalhava? São Paulo. Então, em 2007 houve um clássico no Parque Antártica. São Paulo e Palmeiras. Palmeiras e São Paulo, porque era no Parque Antártica. E o Bosco, que era goleiro reserva do São Paulo, reserva do Rogério Ceni, na época o Fábio Luciano jogava nessa época, ele sabe. O Bosco, ele estava saindo de campo, ele achou uma pilha no gramado do Parque Antártica. Ele pegou a pilha do chão, botou a mão na cabeça e foi levar para o árbitro, para prejudicar o Palmeiras, né? Uma atitude antiesportiva. O Palmeiras acho que até perdeu esse jogo, tá? Mas aí o corpo jurídico do Palmeiras pegou imagens e falou, poxa, ele está simulando. A pilha não foi jogada na cabeça dele. Tinha uma pilha lá, de fato, no gramado do Parque Antártica, mas ele não foi atingido. Lembrando o que aconteceu com o lendário Rojas, Brasil e Chile, nas eliminatórias de ET9, que foi punido pela vida inteira, depois que acabou a carreira ele foi absolvido pela FIFA, mas não jogou mais por simulação. Então o que aconteceu? O Bosco tomou, no Tribunal de Justiça Esportiva, um jogo de suspensão. Por ter simulado, de forma antiesportiva, tomou um jogo. Aí teve um novo julgamento, a suspensão do Bosco, que era de um jogo, passou para 3 jogos. Então, a gente já está acostumado ao futebol brasileiro, especialmente em reta final do campeonato, TJD, o STJD, faz algumas intervenções, sobretudo em jogos grandes que tem muita repercussão. E eu acho legal, porque o Palmeiras é gigante, o Andrés é um jogador consagrado, é um jogador internacional, então que sirva de exemplo. Palmeiras e Corinthians, para um jogo de time pequeno, lá da última divisão, não pode fazer isso, amigão. Isso é contra o esporte, é antiesportivo. Então eu acho que faz bem em ser denunciado, não é uma pauta boba, não. Foi no jogo, acabou, não tem que ter mais. Não. Dependendo do caso, você analisa, vai julgar. Você vai transformar o futebol num grande e lindo... Eu não vou transformar porque ele já é. Eu acabei de citar... O cara foi lá e fez, não tem um zagueiro. Eu acabei de citar um caso de 2007. Então, assim, o futebol raiz. O Serginho Chulapa... Mas depois, o que aconteceu? Amigão, no campo não falaram nada. Eu era pequeno, o primeiro campeonato brasileiro que eu fui na minha vida foi em 77. O Serginho foi suspenso por 1 ano e meio, porque ele chutou um bandeirinha.
Pegou, mostra Pô, mas acho que é a maior proteção da história do futebol. Então, assim... Pô, um chute no bandeirinha. Então, assim, julgamento tem. Acontece, né? Fez no campo, acabou, não acontece mais nada. Não é assim. Dependendo do que você faz. Então, o André... Pelo amor de Deus. Pera. Pisar na grama e chutar uma bandeirinha? Não faça essa meteira. Não estou comparando o que um fez e o outro fez. Estou dizendo que julgamento no futebol e punição no futebol tem desde sempre. Não. Entendeu? Então é o seguinte, o que o Andrés fez não foi legal. Então vamos ficar todo mundo assim, não foi legal e pronto. Não. Vamos ver julgamento e que sirva de exemplo. A partir de agora, não façam mais. Tem pênalti, amigão? Se alguém se aproximar da marca da cal e ficar estragando o gramado... Mas eu também acho. Sabe assim, imagina todo pênalti lá, chega um jogador adversário e normaliza. O cara chega lá e não pode. Tem que ficar claro. Então, às vezes, uma punição, alguma coisa, serve de exemplo não só pro André, mas para o futebol brasileiro. Parar com simulação, parar com estragar o jogo, atitude esportiva, não é legal. Então, eu acho muito louvável que tenha um julgamento. Talvez aí o André fique fora da reta final. A cara do Pedro. Então, mas acontece, entendeu? Então, o Andrés que aprenda com essa lição e outros jogadores que pensam em fazer isso ou que estão fazendo isso, parem. Não é pra fazer isso, não é legal e não faça mais. Senão você vai ser punido. E outra coisa, já há algum tempo, o Klaus... Você viu que na imagem lá, enquanto o Andrés tá lá descascando lá o campo do Corinthians... Chuchando ali o campo do Corinthians, o Klaus tá falando com uns 7, 8 jogadores. O Klaus não viu a ação do Andrés. E o Bandeira não viu por quê? Aí o Bandeira não viu por quê? O Bandeira tá ali olhando. O Klaus não tá vendo o Andrés. Mas o Klaus, ele pode depois, mais tarde, que ele já enviou a súmula, ele pode fazer um adendo na súmula. São 4 no campo e mais 4 no VAR. E ninguém viu. O Klaus possivelmente não colocou na súmula porque ele não viu. Se ele não tivesse, se o Memphis não tivesse perdido mas agora com as imagens, com a repercussão, o caso tem que ser julgado. Então, assim, não dá pra passar pano pro Andrés. O que o Andrés fez foi errado, foi legal, não é um bom exemplo pras crianças, se o Memphis tivesse convertido, tava falando até agora? Não sei se... Ninguém tava falando nada. Mas aconteceu. A imagem tá aí, assim como a imagem do Bosco em 2007 condenou o goleiro do São Paulo por ter sido antiesportivo contra o Palmeiras, aí o Andrés Pereira está sendo antiesportivo contra o Corinthians. Isso não é legal pro campeonato, pra imagem, pro esporte. Eu entendi o que você falou. Eu entendo que ele seja julgado e vamos ver qual vai ser a punição, se vai ser um jogo, 3 jogos. Eu citei um exemplo aqui. Então não é novidade e o TJD tá certo em acompanhar com atenção alguns acontecimentos que não são bacanas pro esporte. O Capita falou, aí eu acho que eu vou na mistura do que o Capita e o Pedro falaram. Eu acho que não é legal ficar toda hora bagunçando tudo. Agora, o cara tem um guerreiro na diagonal. Põe a imagem de novo aí, Arthur. Ele tá olhando com a bandeira. Então, por que ele não faz assim, Klaus, olha pra trás aí, ele vai pra linha de fundo pra ficar esperando o pênalti, mas né? ele não fala, ele é mudo ali. Não, mas ele tá na posição que o bandeira fica pra ver um pênalti. Mas ele tá vendo o cara zoar o campo. Por que ele não falou lá? Tem 4 jogadores do Corinthians ali. Cadê os outros? O Andrés Pereira fez um moonwalk. Ninguém tá falando de normalizar porque é antijogo, eu entendo, tudo mais. Eu vou repetir aqui. Todo jogo, quando tem um pênalti, tem sempre 2, 3 jogadores do clube que vão lá e ficam na volta da marca da cal, justamente para evitar isso que tem sido corriqueiro no futebol brasileiro. Agora, ou isso vira, de fato, uma regra, e quando tiver, você tem 4 pessoas com apito, com bandeira, para resolver alguma coisa. Exatamente. Edu, isso ficou esse tamanho todo porque o Memphis perdeu o pênalti. Mas quantas vezes já fizeram e já fizeram o pênalti também? É isso é no mundo inteiro. Agora não dá pra gente trazer isso e dizer que isso é o grande problema do futebol brasileiro. A gente tá aqui há 15 minutos disso. Exato. Mas é isso que ficou. E o rapaz, ele quer transformar. Não, daqui a pouco vai estar com plástico. Eu quero justiça. Não tem Quero nada. justiça. Não vai mudar. É o nosso justiceiro. Você é um animal competitivo. O Batman é justiceiro. Você é o Batman? Não, mas assim, tem gente que ele gosta. Você é o Batman? Ih, mas vai começar. Até porque o Batman é concorrente, né? Exatamente. Ufa, já falou ontem, ele já mandou um abraço. Eu sou mais... Mandou um abraço.